Então, galera, muito bom estar com vocês. Rostinho aí. Quem é vivo sempre aparece. Do lado do Robert ali, esqueci o nome dele. Faz tanto tempo que não vem que eu esqueci o nome dele. Ó, tamo junto. Amo você, bonitão. Gente, muito bom ter vocês aqui. Optaram por sair das suas casas e espero que vocês estejam com o coração aberto para aquilo que o Senhor deseja derramar no nosso meio hoje. Amém? Então nós vamos continuar com a nossa série sobre Elias, homem que orava as orações de Deus. E hoje nós vamos entrar, essa é a última mensagem da série, e quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 9. Pode se colocar de pé em reverência à palavra. Segunda Reis, capítulo 2, do 1 ao 9, vai dizer assim: Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhes Elias: Fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: Você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: Sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: Fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: O que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: Faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Pai querido Deus, nós queremos, Pai, que o Senhor seja, Pai, glorificado através da tua palavra nessa noite, Deus. Senhor, que nada fuja do teu controle, Deus, que eu, Senhor, não estrague aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio, Pai. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir no nosso meio, a nos convencer e para que o Senhor seja exaltado e glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Então aqui, Elias e Eliseu, eles estão fazendo um trajeto, onde o Senhor tem direcionado Elias para fazer algumas coisas. Mas antes disso, lá em 1 Reis 19, do 19 ao 21, vai falar de quando Elias ungiu Eliseu, né? Então ali no 19 vai dizer que Elias
saiu ao encontro de Eliseu. O Senhor tinha pedido para que Elias fosse ungir Eliseu como seu sucessor. Então, no 19 de 1 Reis 19, vai dizer assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Eliseu foi encontrado arando a terra. Aqui já é minha anotação. Então, Eliseu ele foi encontrado arando a terra. Eliseu estava trabalhando. Eliseu não esperava que Elias fosse lá e colocasse um manto sobre ele, ungindo ele, né? E talvez ele estivesse arando a terra porque era a primeira esperança de uma boa colheita depois de anos de seca, pela promessa pela palavra que o próprio Elias tinha dito. Então, Eliseu estava naquela expectativa: esse ano vai dar, esse ano nós vamos ter o que comer, esse ano vai vingar a terra, vai dar bons frutos. Eliseu estava nessa expectativa. E interessante porque Elias chega sobre Eliseu, né? Ele vai ao encontro de Eliseu e ele lança a capa sobre ele e sai. Ele não fala nada, ele não fala assim: agora você vem e me segue. Ele só chegou, botou a capa e vazou. E Eliseu, ele de pronto, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu, e ali ele vai dizer que Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele largou na hora. Repare que quando Elias vai ao encontro de Eliseu, ele está arando, então os bois estão andando e Eliseu está ali conduzindo, os bois estão andando, ele não está parado tomando um cafezinho, não está na hora do café das 9 da manhã, eles estão trabalhando. Eliseu deixa os bois andando sozinho e vai de atrás de Elias. Eliseu não pensa duas vezes, e a escolha de seguir foi de Eliseu, ele escolheu. Assim como nós fazemos as nossas escolhas todos os dias. A tua escolha de vir aqui hoje foi sua, não foi minha. A escolha de levantar da cama foi sua. Foi minha escolha, não queria ter levantado hoje, estava tão bom dormir. Mas nós escolhemos, e as nossas escolhas nos levam aonde nós queremos ir. E muitas vezes para lugares bons ou para lugares ruins. Então a escolha de Eliseu, ela expressa a soberania de Deus, mas também exigia uma resposta pessoal, envolvia sacrifício. O Senhor tinha falado para Elias: vá lá e unge ele porque ele vai te suceder. Ele vai lá, unge. Eliseu de pronto atendeu aquilo que Elias tinha feito por ele e já respondeu. E Eliseu, ele entendeu que precisava ter precisava ter um sacrifício. Então, Eliseu, ele rompeu definitivamente com aquilo que prendia ele naquele lugar. Ele interrompeu tudo aquilo que poderia atrapalhar ele com o seu chamado, porque quando uma pessoa lançava uma capa sobre a outra, era um sinal de um chamado do Senhor para aquela pessoa. Então Eliseu, ele entendeu. Então, o que ele cortou, o que ele rompeu da vida dele? Primeiro, ele matou os bois. Bem provável que Eliseu, ele vinha de uma família muito rica, para ter as 12 parelhas de bois, né? Então a família dele era uma família de posses. Ele matou os bois, porque os bois prendiam ele naquele lugar. Ele queimou os aparelhos de arar.
e ele deu a carne ao povo. Então, cara, literalmente, tudo aquilo que prendia ele, que era aquilo ali que ele tinha na época, ele se desfez. Falou assim, ó, vou queimar os aparelhos, né, que é aquilo que segura os bois um no outro, o que arava, que mexia a terra, ele queimou tudo. Já não posso trabalhar mais, não tem mais como voltar a trabalhar a terra, porque eu não tenho mais os equipamentos. E para garantir, eu vou matar o boi também. Matou todos os bois. Interessante porque ele mata os bois, mas ele não come da carne dos bois. O que vai dizer aqui é que Eliseu, aqui ó, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. Ele serviu o povo com aquilo que prendia ele. Falou assim, ó, não tem mais como voltar atrás. Daqui para frente é só o Senhor. Nada mais me prende. Esse foi o que Eliseu entendeu daquilo que Elias fez com ele naquele momento. Mesmo que ele quisesse voltar atrás, ele não podia. Ele não podia mais. Não tinha mais como. E no nosso relacionamento com o Senhor é da mesma forma. Precisa ser da mesma forma. Nós precisamos entender os sacrifícios que nós precisamos fazer, das coisas que nós precisamos deixar para trás, para poder seguir o Senhor. Porque todos nós sabemos as áreas onde nós precisamos de uma mudança, de uma restauração, de uma transformação. Então, para nós sairmos deste lugar onde se nós olharmos para nós vemos assim, cara, se eu não mudar essa área na minha vida, amanhã eu vou estar fazendo de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Como que eu vou impedir isso? Cortando os meus laços. Preciso cortar os meus laços. Se é amizade, eu preciso cortar as minhas amizades. Preciso me desapegar das coisas dessa terra, que foi o que Eliseu fez. E o desapego com as coisas dessa vida e o compromisso com o ministério deve ser uma decisão pessoal e individual. É pessoal. Eu vou, com certeza, nas minhas decisões, eu vou consultar o meu discipulador, eu vou consultar o meu pastor, eu vou conversar com ele, pastor, faço isso, faço aquilo, eu estou precisando sair desse lugar onde eu estou, o que eu faço? Eu vou buscar ajuda externa, mas a decisão é minha. Ele não pode queimar o arado por mim, porque talvez eu vá ficar bravo com ele, porque eu não queria queimar o arado. A decisão é minha, a decisão é nossa. Nós precisamos entender isso, de sair deste lugar. É individual, vai de mim. E tudo isso precisa expressar o servir ao povo. Ele deu a carne para o povo. O nosso chamado, aquilo que nós entendemos do Senhor, precisa expressar o servir. Nós precisamos servir de alguma forma. Então, quando nós entendemos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que o Senhor deseja fazer, quando nós entendemos que nós precisamos uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, que, cara, eu preciso sair de onde eu estou para ir para outro lugar, aquela conversão que nós já falamos uma vez aqui, se eu estou indo para Campo Alegre, mas eu entendo que eu preciso voltar para Rio Negrinho, é uma conversão, eu estava indo para um lado, eu preciso ir para outro lado. Então, quando eu entendo isso, eu preciso, o servir precisa vir até mim. Eliseu usou do servir o povo, ele serviu o povo com aquilo que ele tinha. Ele serviu. E tanto que a partir dali Eliseu serviu a Elias. Ele seguiu os próximos 10 anos servindo a Elias fielmente. E é interessante porque foram 10 anos dessa passagem de 1 Reis 19 até 2 Reis 2, onde Eliseu aparece de novo com Elias.
10 anos se passaram. E nesses 10 anos, nós não vemos mais eles falando de Elias, porque Elias é o cara que serve, é aquele que não aparece. Quem aparecia era Elias. Eliseu não aparecia, ele era só o cara que estava ali, ó. Ah, você precisa disso? Ah, você precisa daquilo? Meu, e agora, o que eu faço? Eliseu era o cara que estava servindo. Mas nesse tempo todo, Elias estava sendo fiel. Aquilo que ele entendeu que ele precisava fazer pelo Senhor. Apesar dele por 10 anos não aparecer, a porção dobrada só é consequência, porque ele recebe uma porção dobrada depois. A porção dobrada ela só é consequência de quem primeiro foi fiel no servir. Primeiro você serve, depois você recebe. Primeiro nós servimos. E Eliseu foi muito fiel no servir. Então a perseverança de Eliseu, ela levou ele a lugares onde poucos foram. E a perseverança nos leva a lugares onde poucos irão. Talvez você pense assim: mas eu quero ser missionário, eu quero ser evangelista, eu quero ser pastor. E muitos são e vão ser essas coisas. Só que nem todos vão chegar ao mesmo nível uns dos outros. E nível, quando eu digo, nível da presença do Senhor ser manifesto na vida deles, assim como Elias, como Eliseu, como Moisés. Há diferenças entre as pessoas, porque cada um tem uma intensidade de buscar, cada um tem uma forma de se aprofundar, cada um tem uma perseverança diferente. Então, ali do 1 ao 7, que nós lemos no início, de 2 Reis 2, Elias sempre falava, né? Tipo assim: Eliseu, você fica aqui porque o Senhor me mandou para tal lugar. E Eliseu: não, capaz mesmo, eu não vou deixar você ir sozinho. Eu vou com você, eu te sirvo, cara, para onde você for eu vou. Eliseu não abria mão de ir com Elias para onde quer que Elias fosse, ele não abria mão. Eliseu era fiel a Elias, aquilo que ele entendeu que Elias carregava, a presença do Senhor. E eu vejo muito Elias testando Eliseu, vendo se Eliseu realmente estava ali com o coração totalmente entregue, totalmente devoto ao Senhor, se ele tinha um coração servil, se ele era obediente ao Senhor. Sabe por quê? Porque lá em 1 Reis 19, Elias já tinha um ajudante, já tinha outro, só que esse outro, ele não era tão servil, não sei se posso usar essa palavra, ele não servia tão bem assim, porque se eu estou servindo alguém, é claro que quando eu preciso obedecer, eu vou obedecer, mas existem momentos onde, principalmente quando se trata da presença do Senhor, eu não vou deixar a presença do Senhor se afastar. Então, Elias ele fez a mesma coisa com esse outro servo. 1 Reis 19, 3, quando Elias vai fugir, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Pense bem, eu estou servindo o Henry. E o Henry, cara, ele tá passando por uns apuros, está em dificuldade, e ele precisa ir para outra cidade para resolver os problemas dele. Só que eu estou servindo o Henry. Eu vou deixar o Henry sozinho? Não, eu vou com ele. Por quê? Porque, cara, eu vou tentar proteger o Henry de alguma forma, vou tentar ajudar o Henry no que for preciso. E Elias pediu para esse servo ficar em Berseba: você fica aqui porque eu vou fugir, porque querem me matar. Não, vai lá, foge então, vão te matar, vai que me pegam, me matam também. Talvez esse tenha sido o pensamento do servo dele. O servo não pensou em ser servo,
Mas com Eliseu foi diferente. Eliseu não abriu mão de estar com Elias. Eliseu, em todas as vezes, nas 3 vezes que Elias fala para Eliseu ficar, Elias fala: não, eu vou com você. Eu vou com você. Você não irá só. Não te deixarei ir só. Ele não deixou Elias sair sozinho. E por causa da perseverança de Eliseu, aí Elias vai lhe dizer, né? O que posso fazer em teu favor antes que eu seja levado? Lá na frente, no versículo no 9, ele vai falar isso para Eliseu. Elias entendeu que Eliseu era um cara que era perseverante, era um cara que estava junto, que pegava junto, que ele tinha firmeza. Elias sabia que podia contar com ele. E isso nos mostra que existem dimensões na nossa vida que só iremos alcançar se estivermos decididos a não desistir por nada. Tem momentos onde nós não podemos abrir mão do Senhor por nada. Na verdade, nós não podemos abrir mão do Senhor por nada. Mas tem momentos onde nós precisamos ser mais perseverantes do que nunca. Mais perseverantes do que nunca. Então, Eliseu foi esse cara. Foi o cara que estava junto, não abriu mão, estava sempre ali. E essa perseverança levou ele mais longe do que Elias. Mais longe do que Elias. Aí tem uma frase, não sei se é bem assim, né? Mas se você quer resultados iguais, você vai fazer as mesmas coisas todos os dias. Mas se você quiser resultados diferentes, você vai fazer coisas diferentes, certo? Cara, Eliseu foi esse cara. Ele queria algo diferente, ele começou a fazer diferente. Ele fez coisas diferentes. Foi tão diferente porque Elias, ele era um profeta solitário, de poucos amigos, como nós falamos no sábado passado. Elias era um cara que não tinha muitas pessoas ao redor dele, vivia sozinho. Ele fez muitos dos milagres deles, ele fez sozinho, porque ele era uma pessoa solitária. Agora Eliseu, ele era um profeta comunitário. Ele era do povo, ele sempre andava com as pessoas, ele tinha muitos amigos, tantos que uma mulher fez um quarto para ele na casa dela, para ter ele perto. Quem que você pode ter como um amigo que tem um quarto para vocês, só para ter você por perto? Pensa que da hora, do tanto que as pessoas gostavam dele, porque a família de Eliseu era uma família amorosa. Eliseu, ele era amoroso, ele sabia como tratar cada situação de forma diferente, ele sabia ser severo quando precisava, sabia ser amoroso quando precisava. Eliseu, ele era uma pessoa top. Então, Elias, ele estava treinando Eliseu, fazendo que Eliseu ficasse cada vez mais apaixonado pela presença do Senhor, a ponto de não abrir mão da presença do Senhor. E lá no versículo 8, do 8 ao 10, nós lemos até o 9, né? Então, do 8 ao 10, é quando eles chegam à beira do Rio Jordão, e Eliseu tira a capa, bate na água, a água se abre, eles passam em seco, assim como Josué, quando eles estavam entrando na terra prometida de Josué, também eles passaram com o rio aberto, e eles passaram com os pés secos dentro da água. Então ali no versículo 9, né, depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em teu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. Então Elias faz essa pergunta para Elias: o que você quer de mim? O que eu posso fazer por você?
Você está me servindo tanto, você não está me deixando só, você não me abandonou como outro. O que eu posso fazer por você? O que você quer de mim? E ele fala assim: cara, eu quero unção dobrada de você. E repare porque aqui, ó, quando é que a minha versão ela está dizendo que eu faça de mim o principal herdeiro do teu espírito profético, mas tem versões que vai dizer assim que ele quer unção dobrada do teu espírito. E esse unção dobrada do espírito não é o Espírito Santo, tá? É o espírito de Elias. Então, cara, mas pense comigo, Eliseu ele podia ter pedido qualquer outra coisa. O que você pediria para Elias? Pense aí rapidinho. O que você pediria para Elias, se você pudesse pedir algo assim, ó? Muitos pediriam dinheiro, fama, amigos, muito Bitcoin na conta, que o Flamengo só ganhasse, que o Brasil ganhasse, né? E aí, quero que 3 falem, o que você pediria para Elias? Quem se prontifica, senão vou apontar. Carlos, você está com um sorrisinho aí. Mais fiel nos momentos. Outra. Uma menina agora. Porra, tem bastante homem, Pia. Tem pouca menina hoje. Bianca. Paz. Mais um lá do fundão lá. Pedrão. Coragem. Boa. Cada um pensa numa coisa diferente que poderia pedir ao Senhor. A Elias, né? Ele pediu para Elias. E Eliseu pediu a unção dobrada do Espírito dele. E o que vinha com a unção dobrada do Espírito dele? A unção dobrada aqui, na minha versão na NVI, vai dizer assim, ó: faze de mim o principal herdeiro. Por que o principal herdeiro? Porque na época, a unção dobrada, quem recebia era o filho primogênito. Era o que recebia a unção dobrada. É o que recebia tudo dobrado do pai. Era o único que recebia. Os outros filhos recebiam a picadeira. O herdeiro lá, o primogênito, recebia o dobro. Por isso que ele pede, porque aqui, ó, se nós lermos mais para trás aqui um pouquinho, no versículo 7, 50 discípulos dos profetas. Então, tipo assim, Eliseu era o cara que seguia Elias, mas tinha mais filhos dos profetas, entende? Então Eliseu foi o cara meio audacioso. Ele, cara, eu quero ser o herdeiro top das galáxias aí. E a unção dobrada do espírito de Elias, né, se referia, né, o que ele queria era isso aqui, ó: ousadia, porque Eliseu era ousado. Chegar na cara de Acabe e falar assim, ó, vai ter seca. Coragem de Elias, o caráter, a unção, os valores morais, os valores pessoais, os valores espirituais, tudo aquilo que Elias não abria mão. Era isso que Eliseu estava se referindo. Era disso que ele queria. Unção dobrada, da coragem, da unção. Então Eliseu, automaticamente, ele iria mais longe do que Elias. Ele foi mais longe do que Elias. Eliseu faria mais milagres. Elias, ele fez 7 milagres durante o período que ele viveu. 7 milagres. Eliseu, em vida, ele fez 13, mas ele teve unção dobrada. Ele fez 13. Só que depois de morto, ele fez mais um ainda, 14. Então, eu fiz até uma colinha aqui dos milagres de Eliseu, né? No capítulo 2, no versículo 14, ele abriu o Rio Jordão.
No versículo 20, ele purificou a água. No 24, ele matou 42 com a ursa. Vai lendo lá que vocês vão... É da hora a história dele. No 3, do 15 ao 20, ele deu água para os reis. No 4, 3 a 4, ele fez jorrar azeite na vasilha. No capítulo 4 ainda, ele ressuscitou o filho da sunamita, ele tirou o veneno da panela, ele multiplicou os pães. No 5, ele tirou a lepra de Naamã, e ele castigou Geazi com a lepra de Naamã. No 6, ele fez flutuar o machado. No capítulo 6 ainda, ele fez um exército inteiro ficar cego. E no 6 ainda ele retornou a visão do exército. E por último, depois de morto, lá no capítulo 13, os caras foram enterrar um cidadão lá e viram um exército, ficaram com medo e só jogaram por cima dos ossos de Eliseu, e os ossos de Eliseu fez com que ressuscitasse aquele homem. Então Eliseu, ele foi muito além do que Elias, muito além de Elias, muito além. E nós falamos na semana passada aqui que nós precisamos andar com pessoas que nos aproximem do Senhor, que nos façam mais parecidos com Cristo. E eu falei aqui que o irmão mais velho, ele precisa levar o irmão mais novo para esse lugar. E você, com o irmão mais velho, você está levando outros a irem além de você? Você consegue enxergar isso assim, cara, talvez você é o mais velho, talvez não seja tão mais velho, mas você consegue enxergar que você está fazendo um pouco de diferença na vida do teu irmão mais novo, na fé? Está fazendo com que ele avance mais ao reino? Você consegue enxergar isso? E você, que é o irmão mais novo, você está se dispondo a ir mais longe? Você está se dispondo a receber da parte do Senhor, através da vida do irmão mais velho? Será que nós estamos nesse lugar? Porque Eliseu, assim que ele recebeu a unção dobrada, de pronto, ele já saiu fazendo milagre. Não pensou duas vezes, já saiu dando mantada na água, fez o rio abrir. Por quê? Porque ele entendeu. Então, e ali a partir do versículo 11, a partir no 11 vai dizer assim: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então aqui Elias, o Senhor, vem cá, meu amigo, teu tempo aí deu. Cara, eu não sei quanto a você, mas quando eu li esse versículo 11, que Elias foi levado aos céus no redemoinho, ele estava muito bem vivo. Ele estava muito bem vivo. O Senhor podia ter, como outros profetas, ele podia ter morrido, mas não, ele estava vivo. E o Senhor manda um carro de fogo para separar os dois. Elias não subiu de carro, tá? O carro não parou ali, ele entrou no carro e vão de carro para cima, não. Elias subiu no redemoinho. O carro foi só para separar mesmo, só para chamar a atenção de Eliseu. Foi só para chamar a atenção de Eliseu. Porque no no 10, ele vai falar assim: cara, se você me vê subindo, você recebe. Se você não me vê, já era. Fique esperto. E ainda assim o Senhor manda um carro lá pegando fogo, os cavalos pegando fogo, para Eliseu poder enxergar. Porque o Senhor deseja nos abençoar. O Senhor deseja, o anseio dele, nos encher de bênçãos, nos encher da sua presença, nos encher da sua graça. É o desejo do Pai fazer isso conosco. E Elias já tinha feito tudo que ele precisava aqui. Todo o propósito de Elias já tinha sido cumprido. Porque senão Elias tinha continuado na terra. Mas o Senhor
Eu li essa frase num livro que eu estava lendo, de estudo. Deus toma Elias para si. Cara, sabe quando você gosta muito de estar com uma pessoa e você quer estar o tempo todo com aquela pessoa? Esse cara era Elias para Deus, velho. Era tanto que Deus falou assim, ó, não vou te matar, eu vou te trazer vivo. Porque Deus queria estar com Elias. O Senhor o toma para si. Pode parecer difícil e desafiador a nossa vida aqui, mas por mais difícil que seja, por mais que às vezes nós olhamos para tudo aquilo que nós passamos aqui, cara, a recompensa nossa é eterna. Vamos apanhar aqui? Vamos e muito. Não vou dizer que você não vai ter sofrimento aqui, porque você vai. As pessoas vão te rejeitar, as pessoas vão fazer chacota de você, vão fazer piadinha, você vai virar meme. Mas a nossa recompensa não é aqui, nossa recompensa é eterna. É difícil? É difícil. É impossível? Não é. A gente usa muito, fala assim, tem aquela passagem que Jesus fala bem assim, né? Que tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, certo? Mas Jesus era metade Deus, metade homem. Era tanto Deus quanto homem. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 5, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Cara, Enoque viveu 365 anos e o único relato que fala de Enoque diz que Enoque agradou em todos os anos da vida dele. Ele agradou ao Senhor. Mas era outra época, era diferente. Cara, o que é luta para mim hoje, ele tinha a mesma luta na época dele. A mesma luta. O que é dificuldade para mim, era dificuldade para ele lá. Não muda. Muda as épocas, as estações, mas as dificuldades, elas são individuais para cada um. Talvez o que para mim é dificuldade, para você não seja. O que para nós hoje é dificuldade, para Enoque não era. E o que era para Enoque, para nós não é. Cada um vive as suas experiências de uma forma. E cada um tem uma forma de agradar o Senhor diferente. Porque nós vivemos de forma diferente. Enoque viveu 365 anos agradando ao Senhor. Sabe o que os dois, tanto Enoque quanto Eliseu, tinha de muito parecido, o que os dois experimentavam? Porque os dois demonstraram com suas vidas que é possível ao homem, mesmo vivendo em um mundo corrompido, conseguir desenvolver uma elevadíssima espiritualidade. Não é impossível. Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então eu digo para você assim, se você está num momento ruim, onde você está passando por dificuldades, onde você se sente para baixo, é passageiro. É tudo passageiro. E o Senhor, Ele anseia por nos trazer para perto dele. Mas nós precisamos
andar com o Senhor e agradar a Ele. Essa oportunidade de andarmos com o Senhor e agradarmos a Ele é dado a todos. Cada um aqui tem essa oportunidade de andar e agradar ao Senhor. E o nosso dever é nos dedicarmos. E o dedicar é você dispor de tempo, é você dispor de interesse. Dedicar é você achar tempo para o Senhor. Quando você, aos que trabalham ou aos que estudam, para você que estuda, para você passar numa prova, num vestibular, você precisa se dedicar ao estudo daquilo. Então você vai se privar de outras coisas, você vai se privar dos rolês, porque senão no dia seguinte você não consegue estar bem para estudar. Se você trabalha, você também se priva de rolê, se priva de algumas coisas para que você esteja bem no dia seguinte para trabalhar. São escolhas que nós fazemos. Nós nos dedicamos ao que nós vivemos aqui. E não é errado. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar. Mas da mesma forma como nós nos dedicamos para as coisas dessa terra, nós precisamos nos dedicar para o Senhor. Nós precisamos dar importância àquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio. Precisamos nos dedicar à nossa caminhada diária, porque é diário. O amanhã não existe, só temos o hoje. A minha caminhada com o Senhor no dia de hoje precisa fazer diferença na minha vida hoje. Talvez faça diferença amanhã na vida de alguém, porque talvez haja um amanhã. Até então não tem um amanhã. Então a nossa busca diária, a nossa dedicação diária, ela precisa ser muito intencional, precisa ser muito profunda. Nós fazemos planos, eu faço plano. Fazemos planos para muitas coisas. E para o Senhor nós fazemos planos. Você tem planos para o Senhor? Senhor, daqui 10 anos eu quero estar tão profundo com o Senhor que talvez nada me abale. Até então eu não sei o que poderia me abalar daqui 10 anos, Senhor. Já pensou? Porque nós fazemos planos. Não, daqui 10 anos eu quero estar casado com uma casa, carro e filho já. 10 anos. Louco de bom. Não é assim? Por que não fazemos planos com o Senhor? Mesmo sabendo que amanhã não existe. Senhor, daqui 10 anos eu quero que a minha família te conheça, minha família inteira, meus pais, meus tios, meus primos, quero que eles te conheçam assim como eu te conheço, mais ainda, quero que eles vão mais longe do que eu, meu amigo da escola, meu amigo do trabalho, quero que eles te conheçam mais profundo do que eu. A palavra vai dizer que o filho na mão do pai, ele é como uma aljava na mão do arqueiro, uma flecha na mão do arqueiro, que ele manda longe. Fala do filho, mas fala de nós, de uns com os outros, porque eu posso impulsionar o Fernando para que o Fernando vá mais longe, para que o Cleverson vá mais longe, o Marlon, a Bianca, a Duda. Eu preciso estar disposto a fazer isso, e vocês também, porque a flecha precisa estar na aljava. Então nessa noite nós estamos falando sobre Elias,
mas nós estamos falando também sobre Eliseu, porque Elias, ele deixou um legado do chamado, de um sacrifício e de unção. Elias foi o cara que estimulou Eliseu para ir mais longe, e Eliseu foi o cara que aceitou o desafio e foi mais longe. Elias ungiu os reis, Eliseu foi o cara que se aproveitou do Senhor o máximo que ele pôde. Ele aproveitou o Senhor o máximo que ele pôde. Então quero convidar você a ficar de pé. E eu quero convidar você para que você pense um pouco aí, o que você precisa romper na tua vida, o que você precisa romper na tua vida, o que você precisa deixar aqui aos pés do Senhor, para que você possa ir mais longe com Ele. O que está te impedindo hoje de você ir mais longe do Senhor? O que você precisa desapegar para que o teu chamado possa realmente se desabrochar e o Senhor ser manifesto através de você? Então, enquanto a galera do louvor aqui vai ministrar uma canção, quero que você reflita nisso e que venha aqui para frente, coloque aos pés do Senhor aqui aquilo que você precisa deixar, que você precisa abrir mão, e peça ao Senhor. Não vamos pedir a Elias hoje, nós vamos pedir ao Senhor. O que você pediria ao Senhor hoje? Unção dobrada? Mais da presença dEle? Coragem? Então, vem para frente.